Aula sobre prisão temporária. Eu resolvi gravar essa aula porque, sem dúvida, esse julgamento sobre a prisão temporária, realizado pelo Supremo Tribunal Federal, está entre os julgados mais importantes do ano de 2022. E como a prisão temporária é uma prisão tipicamente voltada à investigação criminal, é óbvio, é evidente que a possibilidade disso cair no concurso é enorme. Por isso, você precisa entender como foi essa decisão do STF e os fundamentos que fizeram o Supremo decidir do jeito que eu vou apresentar aqui. Então, o nosso foco será a prisão temporária à luz das ações diretas de inconstitucionalidade 3360 e 4109. Vamos começar aqui pela lei da prisão temporária, a lei 7.960 de 1989. Eu separei aqui o principal dispositivo da nossa análise, que é o artigo 1º. Esse dispositivo diz que caberá prisão temporária. Inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Inciso 2º, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3º, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí, o legislador traz aqui uma lista de crimes: homicídio doloso, sequestro, roubo, extorsão, estupro, rapto violento, né? E aí nós temos que fazer as adaptações necessárias, porque nós tivemos mudanças no Código Penal, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, que também passou por alteração, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo. Muito bem. Apresentado esse quadro, a gente tem que agora entrar na questão do surgimento da lei. Você precisa entender como que aconteceu o surgimento da lei da prisão temporária. Sabe por quê? A discussão sobre a constitucionalidade da lei da prisão temporária, essa discussão não é atual. Se isso cair para você numa prova escrita, numa prova oral, o cenário ideal é aquele no qual você consegue contextualizar para demonstrar para o examinador conhecimento. Não adianta apenas você chegar lá e falar, vomitar, despejar aquele resuminho que você leu no informativo, que você leu no bloguinho, que você leu no PDF, que não sei o quê. Só isso não resolve. Você tem que ter substância. E quando que você tem substância? Quando você sabe traçar o quê? Um histórico. Quando você sabe traçar o quê? A trajetória. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Saiba que a lei da prisão temporária, essa lei aqui, a 7960 de 89, ela é fruto de conversão de medida provisória. Inicialmente era uma medida provisória, a medida provisória número 111 de 89, e a medida provisória foi então convertida em lei. Em razão desse formato, foi ajuizada uma ADIM. Foi ajuizada a ADIM 162 em 11 de dezembro de 89. Por quê? Porque o autor da ação argumentou que a medida provisória não podia ter estabelecido a questão da prisão temporária. Foram vários argumentos em relação à inconstitucionalidade da medida. A doutrina também acabou se posicionando contra a questão da medida provisória, instituindo a prisão temporária. Vários argumentos foram usados. O fato é que o Supremo, nessa ADIM, na ADIM 162,
o Supremo entendeu que houve perda do objeto e, portanto, acabou aí não julgando o mérito. Recentemente, agora em 2022, nas ADIs 3360 e 4109, os ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram também a analisar esse argumento, chegaram a analisar a questão da inconstitucionalidade formal. Sabe por quê? Porque lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal, consta que medida provisória não pode tratar de direito penal nem de direito processual penal. Ora, se a medida provisória não pode tratar de direito penal nem de processo penal, como é que pode, então, a lei da prisão temporária ser fruto de uma medida provisória? Ministra Carmen Lúcia, por exemplo, alegou que não há inconstitucionalidade formal na lei da prisão temporária, porque na época que foi implementada a medida provisória para instituir a prisão temporária, nessa época ainda não existia esse dispositivo da Constituição, que proíbe a medida provisória em relação a penal e processo penal. Esse dispositivo aqui, ele foi implementado pela emenda constitucional 32 de 2001. Então, a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, ela diz que não há inconstitucionalidade formal na lei da prisão temporária. E lembrando que quando a gente fala em inconstitucionalidade formal, nós estamos falando em quê? Em vício, em mácula no processo legislativo. O instrumento adotado não poderia ter sido usado, aquela questão que envolve o processo legislativo, a questão da iniciativa, etc. Tá? Então, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não há inconstitucionalidade formal, trazendo de volta uma discussão que foi iniciada lá em 1989. Olha que importante você ter uma aula cirúrgica sobre a questão da prisão temporária, tá? Muito bem. Qual que é a origem da discussão atual? A origem da discussão atual, realizada agora em 2022, a origem são as ADIs 3360 e 4109. Essas ADIs, elas foram ajuizadas contra a lei da prisão temporária. Quais foram as justificativas usadas nessas ADIs sobre a prisão temporária? As justificativas para dizer que a prisão temporária é inconstitucional foram as seguintes. Os autores argumentaram que a lei da prisão temporária, lá no seu artigo 1º, ao estabelecer esses requisitos aqui, ela é muito confusa, ela gera controvérsias, ela gera divergências. Porque a discussão na doutrina, basta o inciso 1º, ou nós temos também que ter o inciso 2 ou o inciso 3, nós vamos depois ver isso. Mas os autores alegam que essa discussão, essa divergência, acaba afetando o devido processo material. E mais, os autores das ADIs alegam que a lei da prisão temporária, ela é uma prisão para averiguação. Falam ainda que a lei da prisão temporária, ao flexibilizar os requisitos da prisão, ao traçar requisitos mais simples, mais fáceis do que aqueles da prisão preventiva, ao fazer isso, a lei da prisão temporária, ela viola a presunção de inocência, ela viola também o direito à liberdade provisória previsto na Constituição Federal. Esses são alguns dos argumentos usados para tentar derrubar a lei da prisão temporária. Acontece que o Supremo não entendeu dessa forma, conforme nós vamos ver logo mais. Antes de entrar na decisão do Supremo, é importante estabelecer que o Supremo, lá no voto do ministro Fachin, que ficou como redator do acórdão,
ministro Fachin fala sobre a natureza jurídica da prisão temporária. Para o ministro Fachin, a prisão temporária é um tipo de prisão cautelar. É um tipo de prisão cautelar pré-processual que tem como finalidade assegurar o resultado útil da investigação criminal. Resultado útil da investigação criminal. Agora, a questão da inconstitucionalidade. Olha que interessante, como é importante você entender isso. Lembra que lá atrás, eu acabei de comentar, que lá em 89, a discussão girava principalmente sobre a inconstitucionalidade formal. Lembra que eu falei isso? Muito bem. Agora aqui, em 2022, nas ADIs 3360 e 4109, a discussão gira em torno da inconstitucionalidade material. E o que é a inconstitucionalidade material? É aquela inconstitucionalidade que diz respeito ao material, à matéria exposta na lei. Enquanto a formal se refere ao processo legislativo pelo qual passou a lei, a material se refere à matéria estampada na lei. Os autores que ajuizaram essas ADIs julgadas em 2022 alegaram que a lei da prisão temporária é inconstitucional porque viola a presunção de inocência. Esse foi um dos principais argumentos. E o Supremo entendeu que não há inconstitucionalidade, nem formal e nem material. O Supremo entendeu que a prisão temporária não viola o princípio da presunção de inocência. Perceba, o princípio da presunção de inocência, ele está sim consagrado lá no artigo 5º da Constituição Federal. Esse princípio, conforme o Supremo já disse, ele faz com que as prisões cautelares não possam ser usadas como antecipação de execução da pena. Por quê? Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, eu não posso usar a prisão cautelar para antecipar a execução da pena, que vai ser depois executada nos termos que a Constituição determina. Então, o Supremo entende que a presunção de inocência, ela é uma presunção que deve ser observada pelo nosso ordenamento jurídico, mas essa presunção de inocência, ela não impede o legislador de criar hipóteses, não impede o legislador de criar prisões cautelares. O Supremo disse lá no voto do ministro Fachin, que foi o vencedor, que a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 61, ela prevê a prisão cautelar, porque nesse dispositivo ela fala da prisão em flagrante. Ora, o próprio legislador constituinte prevê hipótese de prisão cautelar. E mais, ao instituir a prisão cautelar, o legislador, ele leva em consideração também outros bens, outros princípios, outros direitos que estão também protegidos na Constituição Federal, como, por exemplo, o direito à segurança, o direito à vida, o direito à integridade física, a questão do patrimônio, etc. Tá? Da propriedade, melhor dizendo. Então, tudo isso aqui está também assegurado na Constituição Federal. Por isso que o Supremo entendeu que a lei da prisão temporária não é inconstitucional. Outro ponto que eu separei aqui, muito importante, seguindo a nossa sistemática, diz respeito à questão dos instrumentos internacionais.
Como assim instrumentos internacionais? O ministro Fachin, lá no seu voto, ele fala que a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, respectivamente, nos seus artigos 7º e 9º, não proíbem a instituição de prisões cautelares por parte dos estados signatários. Você que está acompanhando as aulas nível trator, você tem percebido que eu faço para você aqui vários links, não só com outras matérias, mas também com a jurisprudência internacional. Aqui comigo, você está aprendendo a passar o trator. Aqui comigo, você está aprendendo a ter o quê? Uma visão global em relação à matéria, porque é assim que você vai conseguir bombar a sua nota na sua prova quando você alcançar o nível certo, o nível correto, o nível ideal que exige a aprovação. Eu acabei de trazer para você um panorama completo sobre a questão da prisão temporária. O seu coleguinha que faz um estudo medíocre, um estudo porcaria, ele vai simplesmente guardar que a prisão temporária foi julgada pelo Supremo Constitucional. Ele não vai saber discorrer que havia argumento no sentido da inconstitucionalidade formal. Ele não vai saber discorrer que havia argumento no sentido da inconstitucionalidade material. Isso aqui é matéria de direito constitucional. E quando você expõe de forma técnica, o examinador olha a sua prova de outra forma, porque você consegue interagir entre os vários ramos que compõem o direito. É por isso que tem que ter essa visão. E mais, se é uma prova escrita ou uma prova oral, e você ainda fala, excelência, o Supremo entende que a presunção de inocência, ela, embora seja fundamental para o Estado democrático de direito, ela não impede a existência de prisões cautelares, porque a Constituição protege também bens, direitos, princípios, como a vida, a propriedade, a segurança. E não é só, excelência, vale consignar por oportuno que os instrumentos internacionais que tratam da liberdade, os instrumentos internacionais que o Brasil aderiu a eles, esses instrumentos também não proíbem a instituição de prisões cautelares, podendo-se citar como exemplos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Criatura, quando você entender, quando você conseguir começar a fazer esse raciocínio, nada vai te parar, tá? Então vamos prosseguir. Correntes doutrinárias, isso aqui também é muito importante. Por quê? Porque as correntes doutrinárias, elas analisam a questão dos requisitos da prisão temporária. Como que o artigo 1º deve ser interpretado? É necessário ter o inciso 1º, o 2º e o 3º? Eles são cumulativos? Eles são alternativos? Como que nós devemos interpretar isso? Eu vou passar aqui para você todas as correntes doutrinárias sobre esse tema. Todas. Vamos lá. Nós temos aqui 5 correntes doutrinárias. Ah, professor, eu preciso saber as 5? Precisa, porque se cair na sua prova, você vai ter que saber contextualizar. Vamos para a primeira. Primeira corrente doutrinária diz o seguinte: basta qualquer um dos incisos do artigo 1º da prisão temporária para a decretação dessa medida restritiva. Basta qualquer um. Quando eu falo que basta qualquer um dos incisos, eu estou dizendo que pode ser apenas o inciso 1º, ou pode ser apenas o inciso 2, ou pode ser apenas o inciso 3. Qual que é o problema dessa corrente? O problema dessa corrente é que ela não observa a questão do direito de ir e vir, da liberdade, ela não observa a questão da própria presunção de inocência. Por quê? Porque, ao estabelecer que basta qualquer um dos incisos, ela acaba abrindo mão da necessidade
por exemplo, do fumus comice delicti. Por que ela abre mão do fumus comice delicti? Porque ela diz que eu posso decretar a prisão temporária, por exemplo, apenas com base no inciso 2. Se ela fala que eu posso decretar a prisão temporária apenas com base no inciso 2, ou apenas com base no inciso 1º, ela está falando que eu não preciso ter o 3 junto. E é aqui no 3 que nós temos o quê? O fumus comice delicti. Veja, o dispositivo fala: quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Isso aqui é o fumus comice delicti. É o nome técnico, é fumaça do delito. Tá? Enquanto isso, aqui no inciso 2, nós temos o quê? Uma hipótese de periculum libertatis. Periculum libertatis. Perigo em relação à liberdade do agente. E aqui, no inciso 1º, nós também temos hipótese de perigo libertatis. Então, a primeira corrente doutrinária que fala que basta o inciso 1, o 2 ou o 3, quando ela diz isso, quando ela aceita apenas o 2, por exemplo, ela está abrindo mão do fumus comice delicti. Como que eu vou decretar uma prisão se eu não tenho fumus comice delicti? Se eu não tenho indicativos de autoria ou participação? Não faz sentido, tá? Então, por isso que a doutrina, ela critica essa primeira corrente. E uma das críticas é essa. Qual que é a outra corrente? A outra corrente diz que para decretação da prisão temporária é necessário ter o preenchimento dos 3 requisitos. Ou seja, incisos 1, 2 e 3, cumulativamente. Qual que é o problema dessa corrente aqui? Qual que é a crítica que ela sofre? Ora, é muito difícil você encontrar, no caso concreto, os 3 requisitos. Então, essa corrente acaba esvaziando a prisão temporária. Porque se a gente adotar ela, o caso concreto, ele teria que apresentar a questão da imprescindibilidade para a investigação, ele teria que apresentar ainda uma pessoa que não tem residência fixa e teria que apresentar ainda fundadas razões de autoria ou participação em algum dos crimes indicados aqui nas alíneas. Então, é uma corrente muito rigorosa, é uma corrente que esvazia a prisão preventiva, a prisão temporária, porque torna difícil a sua decretação. A terceira corrente é a corrente majoritária na doutrina. O que diz essa corrente? Essa corrente diz o seguinte: para a decretação da prisão temporária, é necessário ter sempre o inciso 3º. O inciso 3º, como nós já vimos, fala do fumus comice delicti. Mas o inciso 1º ou o inciso 2º. Então, veja, é necessário sempre ter qual? O inciso 3º sempre. E ele precisa estar acompanhado ou do inciso 1º ou do inciso 2º, os quais abordam o fumus, ou melhor, o periculum
Libertatis. Essas expressões você tem que guardar para colocar na sua prova. Isso demonstra o quê? Conhecimento técnico. Ah, mas é uma expressão estrangeira, não é uma expressão em português. Tudo bem. Aí você vai colocar da forma que tem que colocar expressões em outras línguas na prova, tá? Você tem que citar esses nomes, porque esses termos são termos técnicos, usados pela doutrina e também usados pela jurisprudência. Então, essa corrente aqui é a majoritária na doutrina. Temos ainda a quarta corrente. O que diz a quarta corrente? A quarta corrente faz um misto. Quem gosta de vinho, sabe que o vinho blend, que é uma mistura de uvas? Então, aqui nós temos um blend, aqui nós temos um misto. A quarta corrente diz que para a decretação da prisão temporária, além do preenchimento dos requisitos dela, é necessário ter as hipóteses de prisão preventiva. Então aqui faz uma mistura. Aqui mistura temporária com preventiva. É uma corrente que peca por misturar a preventiva com a temporária. Elas têm semelhanças, têm, mas são distintas. Por isso que nós não devemos misturar as coisas. E nós vamos ver isso daqui a pouco. E por fim, nós temos uma quinta corrente que diz que para a decretação da prisão temporária, devemos ter o preenchimento dos requisitos do inciso 3 e do inciso 1º. Ou seja, nós temos que ter o FUNS, comice delicti, e o periculum libertatis. Por que essa corrente ela diz que basta ter o 3 e o 1? Ou seja, ela fala que eu tenho que ter fundadas razões de participação ou autoria em algum dos crimes e deve ser imprescindível para a investigação criminal. Por que ela deixou de lado o inciso 2? Por que ela não usa o inciso 2? Porque ela diz que, em relação ao inciso 2, o simples fato do agente não ter residência fixa, isso não indica a necessidade da prisão temporária. Tá? Então, ela acaba dispensando aqui a questão do inciso 2 e trabalha apenas com o inciso 1º e com o inciso 3º. São essas as 5 correntes. É muito fácil para você memorizar. Começa lembrando que a primeira fala qualquer um dos incisos. Depois, você pode jogar e a outra corrente precisa dos 3. Então, você veja, como são opostos, é fácil você guardar, é fácil você entender, é fácil você decorar. Uma fala que basta qualquer um. A outra já quer os 3. Já guardou 2 correntes. Aí você pode até misturar aqui, pegar a do misto. Temporária e preventiva. Lembra do misto? Misto quente, o blend do vinho. Já temos 3. Depois você vai lembrar da quarta, que é essa que fala que basta o 3 combinado com 1 ou com 2. E, por fim, a quinta, que dispensa o 2 por entender que o fato do agente não ter domicílio, residência fixa, isso não é relevante ali, não justifica a prisão temporária nessas condições. Tá? Então, guarda essas 5 correntes. Muito bem. Professor, qual foi a posição adotada pelo Supremo? É isso que a gente vai agora aqui analisar. O Supremo, primeiro, ele abordou aí a questão do rol taxativo. Esse rol do artigo 1º é taxativo? Sim. Quando eu falo rol, eu estou falando aqui desses crimes. Desses crimes aqui. Esse rol é taxativo? O Supremo disse o quê? Disse que sim. É um rol taxativo. Se é taxativo, não admite analogia. Não admite também interpretação extensiva. O examinador, na sua prova escrita, por exemplo, ele pode tentar confundir você. Ele pode falar que o rol é taxativo
mas admite interpretação extensiva. E, na verdade, não. Não admite nem a extensiva, nem a analogia. Por que o Supremo disse isso? O Supremo falou que se aplica o princípio da legalidade estrita. Por quê? Porque estamos diante de medida cautelar que afeta a liberdade da pessoa. Por isso, devemos aplicar o princípio da legalidade estrita. Tá? Qual que foi a posição adotada pelo Supremo em relação à conjugação dos incisos do artigo 1º? Basta um deles? É necessário ter todos? Qual corrente o Supremo adotou? O Supremo aqui não adotou a corrente majoritária. Olha que importante, hein? O STF não adotou a corrente doutrinária majoritária. Você viu como é diferente você estudando com uma aula cirúrgica? Você viu como é diferente você estudando com uma aula trator? Por quê? Se você faz o estudo porcaria, você ia apenas guardar que o Supremo julgou válida a lei da prisão temporária e determinou a aplicação de algumas questões da medida da prisão preventiva. Não. Você tem que fazer esse estudo dessa forma. Você tem que lembrar que o Supremo não adotou a corrente doutrinária majoritária, que é aquela que diz que basta o inciso 3º mais 1º ou 2º. Não adotou. O Supremo disse o seguinte: para a decretação da prisão temporária, sempre vai ser necessário o inciso 3º, que fala do fumus comice delicti. Devendo ter também o inciso 1º, que fala do periculum libertatis. Foi essa a corrente que o Supremo adotou. Foi essa a posição do Supremo. Professor, mas como que fica o inciso 2º da prisão temporária, que fala sobre a situação do indivíduo que não tem a residência fixa? Como que fica esse inciso 2º? O Supremo disse que esse inciso 2º, ele é o quê? Ele é dispensável. Esse inciso é dispensável. E mais, se ele for adotado isoladamente, é inconstitucional. Por que o Supremo disse isso? O Supremo disse isso porque a prisão não pode ser decretada apenas pelo fato de o agente não ter residência fixa. Se a prisão for decretada só por causa disso, nós temos uma hipótese de inconstitucionalidade, porque nós estamos usando uma vulnerabilidade, nós estamos usando uma condição econômica, social, para prender. E isso viola o princípio da igualdade na sua dimensão material. Tá? Então, o inciso 2º é dispensável. E mais, se ele for adotado isoladamente, ele é inconstitucional.
A vulnerabilidade, a condição econômica social não pode justificar a prisão, porque viola o princípio da igualdade na sua dimensão material. Tá? Agora é diferente. Se a pessoa, por exemplo, não tem residência fixa e é necessário ter a prisão dela porque é imprescindível para a investigação criminal, aí tudo bem, porque aí nós vamos cair aqui no inciso primeiro. Percebeu? Porque o inciso segundo é dispensável? Porque aí cai aqui no inciso primeiro, tá? Então toma cuidado com isso. Prisão para averiguação. O Supremo também abordou a questão da prisão para averiguação. Boa parte da doutrina diz que a prisão temporária ela veio para substituir a antiga prisão para averiguação. E o Supremo também abordou a prisão para averiguação. É importante a gente fazer aqui uma distinção entre prisão temporária e prisão para averiguação. Porque isso pode cair na sua prova. E muita gente vai rodar. O que é a prisão para averiguação? Uma prisão que foi muito comum, principalmente na época da ditadura. Era uma prisão realizada por órgãos policiais sem flagrante e sem mandado judicial. A prisão para averiguação, ela incidia aleatoriamente sobre as pessoas. E aí buscava-se descobrir crimes. Então, prendia as pessoas aleatoriamente para descobrir eventuais crimes. Ou seja, aquela pessoa que era presa, inicialmente, ela não era alvo de uma investigação. Eles primeiro prendiam para depois ver se existia algum crime. Então, a prisão para averiguação funcionava assim: vamos prender aleatoriamente e, quem sabe, a gente não descobre algum crime. Tá? Essas pessoas presas não estavam nem figurando como investigados, eram presas aleatoriamente. Isso é diferente da prisão temporária, porque na prisão temporária a gente parte de um crime, a gente parte de um fato certo para uma pessoa determinada, que figura ali como suspeita. É diferente, portanto, da prisão para averiguação. Prisão temporária exige prévia ordem judicial. A prisão temporária deve observar todos aqueles requisitos que nós acabamos de estudar. Então, portanto, a prisão temporária não se confunde com a prisão para averiguação. Princípio da vedação à autoincriminação. O Supremo disse também que a prisão temporária não pode ser usada para violar esse princípio. Segundo esse princípio, a pessoa não é obrigada a produzir provas contra ela mesma. O Supremo, por exemplo, abordou a questão da condução coercitiva. Se o Supremo julgou que não é possível ter condução coercitiva para fins de interrogatório, o mesmo deve ser dito em relação à prisão temporária. Eu não posso ter prisão temporária para fins de interrogatório, porque o Supremo disse que isso viola o princípio da autoincriminação, da vedação à autoincriminação. Então não é possível ter temporária para obrigar a pessoa a ser interrogada, tá? E mais, o Supremo ele acabou traçando novos requisitos para a prisão temporária. Isso aqui é muito importante. E esses requisitos são baseados no regime da prisão preventiva. O Supremo determinou que, na decretação da prisão temporária, nós devemos aplicar o artigo 282, inciso 2º do CPP, princípio da adequação. Veja o que diz esse dispositivo. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a adequação da medida
a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Isso agora passa a ser aplicado também na prisão temporária. Ah, professor, mas o Supremo está legislando. Não, o Supremo disse que a aplicação do 282 do CPP, a aplicação dele na prisão temporária, embora a temporária esteja na legislação extravagante, esse princípio aqui do 282 é um princípio que deve ser aplicado a todas as cautelares, que se refere aí ao princípio da proporcionalidade. Que engloba a necessidade e a adequação. Então, como é um princípio geral que deve ser observado por todas as cautelares, sendo a prisão temporária uma medida cautelar, ela deve observar também esse dispositivo aqui, o 282, inciso 2º do CPP. Foi isso que o Supremo afirmou. O Supremo disse que também deve ser aplicado na prisão temporária o artigo 282, parágrafo 6º do CPP, que eu vejo como princípio da necessidade. O que diz esse dispositivo? Diz o seguinte: a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. O Supremo determinou que esse dispositivo se aplica também agora à prisão temporária, ou seja, o juiz só vai poder decretar a prisão temporária se não for cabível outra medida cautelar diversa da prisão. Tá? Ah, professor, mas por que o Supremo disse isso? O Supremo falou que esse dispositivo aqui deve ser aplicado porque essa aplicação, ela decorre, essa aplicação na prisão temporária, ela decorre do princípio da não culpabilidade. O que o Supremo fala aqui, que você pode colocar na sua prova? Isso está no voto do ministro Fachin. O Supremo fala o seguinte: o princípio da não culpabilidade, ele aponta que a liberdade do indivíduo é a regra geral. A imposição de medida cautelar diversa da prisão é exceção. E a decretação da medida extrema é exceção da exceção. É a última ratio do sistema. Use essas expressões na sua prova, elas são muito importantes. Olha que legal, isso aqui você pode usar na sua argumentação. Liberdade é a regra geral, medida cautelar é exceção, e as cautelares, as prisões, são a exceção da exceção. Isso aqui tudo é argumento para você desenvolver a sua prova, tá? Argumentos muito bons. O Supremo disse ainda que deve ser aplicado também na prisão temporária o artigo 312, parágrafo 2º do CPP, o princípio da contemporaneidade. O que diz esse princípio? Esse princípio fala o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta
de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. O Supremo falou que esse dispositivo, embora previsto para a prisão preventiva, ele deve ser também aplicado à prisão temporária. Por quê? Porque essa aplicação essa aplicação é uma decorrência lógica do regime das prisões cautelares. E mais, essa aplicação decorre também do princípio da presunção de não culpabilidade. O que você deve lembrar aqui? Você deve lembrar que esse princípio da contemporaneidade, ele já era exigido por boa parte da doutrina e jurisprudência. Vindo a ser positivado no CPP pelo pacote anticrime. Esse dispositivo aqui, ele passou a constar no CPP pelo pacote anticrime. O que você deve lembrar aqui também, que é muito importante? Você deve lembrar que esse princípio da contemporaneidade, ele não impede, tá? Ele não impede a decretação da prisão por crime antigo, mas exige a contemporaneidade. O que é contemporaneidade? Ela não está ligada à data do crime. Não está ligada à data do início, fim da investigação. O princípio da contemporaneidade, ele exige o quê? Que o periculum libertatis, que o perigo representado pelo agente seja atual, seja presente. Tá? Professor, dá um exemplo, vamos lá. Crime praticado em 2020. O sujeito ameaça a vítima em 2022. Veja, ele acabou de ameaçar a vítima. Aqui há o quê? Contemporaneidade. Tá? Então, embora o crime tenha sido praticado em 2020, como aqui há contemporaneidade, ele pode estar sujeito à prisão temporária ou à prisão preventiva, dependendo do caso. Agora, vamos pegar um outro caso. O crime foi praticado em 2020 e a ameaça foi em 2020. Aí o juiz decreta a prisão em 2022 por causa desse quadro aqui. Veja, não há contemporaneidade aqui. Tá? Então, a contemporaneidade é isso. O periculum libertatis deve ser atual, presente, o perigo na liberdade do agente. Se solto, ele vai prejudicar, ele vai ameaçar a testemunha, ele vai ocultar provas. Se solto, ele pode causar aí uma bagunça, ele pode prejudicar a investigação, prejudicar o processo, tá? Então, esse perigo representado pela liberdade dele deve ser atual, deve ser presente, tá? E lembrando que, como o Supremo já falou, na temporária, nós devemos ter também, como comice delicti, mais o periculum libertatis. E aqui nós temos que ter a contemporaneidade, tá? E mais, aqui no fumus, lembre, o fumus, comice delicti, deve estar presente. É o inciso 3, tá? E esse periculum libertatis dele aqui deve ser baseado em algo concreto.
e não em meras conjecturas. Tá? Muito bem. Importante também aqui abordar as teses que não foram adotadas pelo Supremo. Como assim, teses não adotadas pelo Supremo? Tentaram emplacar o 313 do CPP como requisito da temporária. Então, quiseram estender também o 313 para decretar temporária. O 313 do CPP fala sobre o cabimento da preventiva. O Supremo não acolheu essa tese. Por quê? Porque são institutos diferentes. Então, o Supremo não exige o 313 do CPP para decretar a temporária. Outra tese que não foi acolhida foi a seguinte: o artigo 2º caput da prisão temporária diz que o juiz decretará. Ele fala assim: a prisão temporária será decretada pelo juiz. Então, o que os autores falaram? Essa expressão será decretada pelo juiz é inconstitucional, porque ela determina que o juiz deve decretar a prisão temporária. O Supremo disse que não, essa expressão não é constitucional, porque o magistrado não vai decretar automaticamente a temporária. Ele não é obrigado a decretar a temporária, ele vai decretar se existir os requisitos, se existir fundamentação. Então o Supremo também não reconheceu essa inconstitucionalidade. E outra inconstitucionalidade que o Supremo não reconheceu e que foi pedida nas ações foi sobre o prazo de 24 horas para análise do pleito da temporária, artigo 2º, parágrafo 6º. O Supremo entendeu que esse prazo de 24 horas para o juiz analisar o pleito da decretação da temporária, ele não é inconstitucional. Por quê? Porque é uma situação de urgência e porque é um prazo impróprio. Ou seja, a inobservância não gera aí maiores consequências. Tá? Então o Supremo não reconheceu essas inconstitucionalidades. O Supremo não adotou aqui essas teses, tá? Toma muito cuidado, porque isso aqui também pode cair na sua prova. E aqui eu apresento um resumo do julgamento para você. Eu vou ler aqui. O tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação, conforme a Constituição Federal, ao artigo 1º da Lei da Prisão Temporária, e fixar o entendimento de que a decretação da temporária autoriza-se quando, cumulativamente, são requisitos cumulativos, e o Supremo deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º da prisão temporária. Então, na sua prova escrita, na sua prova oral, guarde essas peças-chave. Falar que deu interpretação conforme a Constituição Federal, ao artigo 1º, e falar também que o Supremo passa a exigir para a temporária esses requisitos de forma cumulativa. Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, inciso 1º, periculo libertatis, constatada a partir de elementos concretos e não de meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa. Então, guarda essas vedações. Quais vedações? Não pode ser prisão para averiguação, não pode ter violação ao direito à não autoincriminação, e também não pode ser fundada apenas no fato do sujeito não ter residência fixa. Olha como você estuda, ó. Guarda o fundamento, interpretação conforme, artigo 1º, requisitos cumulativos. Quando que ela não pode ser usada? Ela não pode ser usada como prisão para averiguação, ela não pode ser usada em violação ao direito à não autoincriminação e ela não pode ser usada pelo simples fato do agente não possuir residência fixa. O outro requisito é quando houver fundadas razões de autoria ou participação
nos crimes previstos no artigo 1º, inciso 3º, que é o fumus commissi delicti. Vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol, que nós também já vimos. A temporária deve apresentar ainda justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida, requisito da preventiva. A medida deve ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições do indiciado, requisito também lá CPP. E a temporária, ela só vai ser decretada quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Voto do ministro Fachin ficou como redator para o acórdão. Tá? Veja, quando você só pega isso aqui e lê, é uma coisa. Quando você tem uma aula cirúrgica, como a que você teve aqui, você consegue explicar o porquê de tudo isso. Se você vai lá e pega só esse resuminho, você não vai conseguir explicar o porquê disso aqui na sua prova. E a sua nota vai ser baixa. Tá? Então você tem que explicar o porquê, a fundamentação, igual eu expliquei. Quais princípios fundamentam isso? Esse acórdão do Supremo sobre a prisão temporária, ele tem mais de 100 páginas. E o que eu fiz aqui para você foi te dar os principais pontos mastigadinhos. Quando você tem uma aula cirúrgica, uma aula especial, você economiza tempo, porque você não vai precisar ler mais de 100 páginas do acórdão. Quando você tem uma aula cirúrgica, uma aula especial trator, você tem muita coisa. Por exemplo, a aula passada, que foi sobre busca pessoal. Eu trouxe para você várias doutrinas em uma aula só. Eu trouxe para você lá Renato Brasileiro, eu levei lá para você Norberto Avena, eu levei lá para você Nicolite. Se você fosse pegar para estudar 3, 4 doutrinas, você não ia conseguir, porque é muito tempo que você ia perder. E você tem que estudar uma, que vai ser a sua base, a principal, e pegar um ou outro ponto das outras, dependendo da matéria. Só que o aluno não tem esse tirocínio, ele não tem essa perspicácia. Por isso que é tão importante você ter uma aula cirúrgica, porque lá eu te entrego tudo de uma vez só. Lei, doutrina, jurisprudência, se precisar eu pego a jurisprudência internacional, se precisar eu leio o acórdão grandão, se precisar eu trago mais de uma doutrina, você tem tudo mastigadinho, tá? A questão que se coloca agora é, professor, então quer dizer que agora a temporária e a preventiva, elas são idênticas? A resposta é não. Óbvio que não. O fato é o seguinte, agora a temporária passa a ter alguns elementos, alguns requisitos da preventiva. Isso ok, nós acabamos de ver aí. Mas elas não se igualam, elas continuam sendo diferentes. Por quê? Porque a temporária é uma prisão investigativa. Você não vai ter temporária no curso da ação penal, no curso do processo penal, não. A temporária é uma prisão investigativa. A preventiva você pode ter na investigação, na ação penal, mas a temporária é só investigativa. Então veja, elas continuam tendo diferenças marcantes. Temporária tem prazo certo, a preventiva não tem prazo certo. A temporária tem um rol taxativo de crimes que comportam ela. A preventiva não tem esse rol. Bom, então cuidado para não confundir. E olha aqui também tem mais uma cereja do bolo. Como vocês sabem, as aulas trator, elas nunca trazem mais do mesmo. Elas sempre trazem diferenciais. E aqui eu trouxe para você um torpedão. Eu trouxe para você aqui um super, ultra, mega diferencial. Quem pegou o resuminho para ler, não vai ter essa informação. 99%. Pega essa bomba. 99% dos estudantes concurseiros são preguiçosos. Querem mamão com açúcar. Querem PDF milagroso. Não querem fazer um treino foda. Sabe o que vai acontecer com esse pessoal? A maioria vai rodar. Sabe por quê? Porque quem pegou resuminho, quem pegou a aulinha, aquela aulinha fraquinha, quem pegou o resuminho no PDF, quem pegou o bloguinho, veja, você não vai ter
99% não vão ter essa informação aqui, ó. Natureza jurídica da prisão em flagrante. Professor, como assim? Como assim, professor? O Supremo abordou esse tema no julgamento da prisão temporária. Caraca, professor, quer dizer que o Supremo abordou a natureza jurídica da prisão em flagrante no julgamento da prisão temporária? Isso! Só que isso não está na ementa, isso não está no resumo. Para você saber isso, você tem que ter ido ler o acórdão todo, como eu fiz, filho. Quantos estudantes concurseiros fazem isso? Praticamente ninguém. Só se for no time trator. Quantos professores fazem isso? Desconheço. Só o Tiagão, para ler o acórdão inteiro, para preparar a aula para você. Porque eu não quero que seja mais uma aulinha. E aí eu descobri isso para você nessas ADINs. O Supremo julgou a constitucionalidade da prisão temporária, o Supremo abordou a natureza da prisão em flagrante. Embora não tenha sido o tema principal, ele abordou. E há divergência na doutrina sobre a natureza da prisão em flagrante. Há divergência na doutrina. E esse tema já caiu em prova escrita de delegado e vai cair de novo, porque é um tema difícil, é um tema pouco estudado. Tá? E aqui eu vou te dar de bandeja esse torpedo. Vou te dar de bandeja. Veja, a aula era sobre prisão temporária. Podia ter acabado já, mas eu quero que você vá além. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Qual é a natureza jurídica da prisão em flagrante? Veja, nós temos aqui a corrente 1, que diz que é uma prisão pré-cautelar. Quem defende isso? Por exemplo, o Renato Brasileiro. Por que é uma prisão pré-cautelar? Ele diz que é uma prisão pré-cautelar, a prisão em flagrante, porque ela não busca resguardar o resultado útil do processo. Na prisão em flagrante, segundo o Brasileiro, ela busca apenas colocar a pessoa, o indiciado, à disposição do juiz, para que ele, juiz, aí sim decrete uma medida realmente cautelar, ou a prisão preventiva, ou a prisão temporária, ou uma outra medida cautelar diversa da prisão. Então, para o brasileiro, a prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar. A corrente 2 diz que a prisão em flagrante é um ato administrativo. Por que ato administrativo? Porque apenas constitui, apenas gera a detenção da pessoa, a prisão da pessoa. E a corrente 3? A corrente 3 fala que a prisão em flagrante é sim uma prisão cautelar, junto com a temporária e com a preventiva. E nós temos ainda a corrente 4. O que diz a corrente 4? A corrente 4 é defendida pelo professor José Frederico Marques, que diz que a prisão cautelar ela tem as seguintes divisões. Pode ser uma prisão penal cautelar administrativa ou uma prisão penal cautelar processual. Ele fala que é prisão penal cautelar administrativa aquela decretada pelo delegado. Ou seja, a prisão em flagrante. E essa aqui é aquelas decretadas pelo juiz.
Então, nós temos essas 4 correntes. Medida pré-cautelar, ato administrativo, prisão cautelar e prisão cautelar administrativa. O professor Renato Brasileiro, ele diz que essa corrente aqui é a majoritária. Cita como defensor o professor Torinho, que é outra lenda do processo penal. E o prazer, a honra de conhecer o professor Torinho, consegui o autógrafo dele. E o livro aqui, vou até mostrar, ó. Olha esse livrão aqui. Um livrão, aqueles livrão antigo mesmo, né? Da doutrina clássica, ó. É fantástico, um livro fantástico, consegui o autógrafo dele. E as folhas estão até um pouco já, porque é um livro antigo, né? Tem essa relíquia aqui, professor Fernando da Costa Torinho Filho. Quando eu conheci ele, ele já estava com uma idade avançada, mas muito lúcido, muito gentil, espetacular, espetacular, tá? Então, muito bem, essas são as correntes que você precisa saber. E o que o Supremo decidiu? O ministro abordou, o Supremo abordou essa questão nos votos dos ministros Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. E aqui nós temos divergência. Por quê? A Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin, eles adotam a corrente no sentido de que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Já o ministro Gilmar Mendes entende que a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar. Porque o flagrante, por si só, não consegue manter o sujeito preso, já que ele tem que ser submetido à audiência de custódia dentro de 24 horas. Se isso aqui cair na sua prova, você já vai saber discorrer. E se não cair, você faz cair, como eu já falei, tá? Isso aqui, ó, isso aqui para você colocar na sua prova escrita, filho, para você colocar na sua prova oral, vai bombar a sua nota. Se cair na sua prova escrita, você vai escrever assim. Se cair na sua prova oral, você vai falar assim. No que diz respeito à natureza jurídica da prisão em flagrante, há divergência na doutrina. Há correntes no sentido de que a prisão em flagrante é considerada uma prisão pré-cautelar. Outros sustentam que é uma prisão cautelar. Ainda a corrente que fala que é um ato administrativo. E, por fim, a corrente que fala que é uma prisão penal cautelar administrativa. E aí você pode citar, se você lembrar, os defensores dessas correntes. Renato Brasileiro, professor Torinho, José Frederico Marques. E para fechar com chave de ouro, você diz que, inclusive, excelência, por oportuno, trago à colação a informação no sentido de que, no julgamento sobre a prisão temporária, no qual o Supremo decidiu que a prisão temporária é uma prisão constitucional, aos ministros abordaram a natureza jurídica da prisão em flagrante, sendo que, para o ministro Fachin e para a ministra Carmen Lúcia, a prisão em flagrante é um tipo de prisão cautelar, enquanto, ao passo que, para o ministro Gilmar Mendes, a prisão em flagrante é uma prisão pré-cautelar. Tá? Ah, mas é muita coisa para eu guardar. A vida é assim, filho. É só você aprender que você guarda. Eu não estou mandando você guardar isso tudo em relação a todos os temas. Não. Você não é obrigado a guardar detalhes, as vírgulas, os pontinhos em relação a todo edital. Não. Eu estou falando para você guardar alguns torpedos sobre temas específicos, sobre peças-chave que vão fazer a diferença na sua prova. São os torpedos atômicos para você estourar a sua nota. Se você guardar bem isso aqui, se você revisar, se você guardar na sua cabeça, se você ler bem, você consegue guardar essas informações sim para soltar esses torpedos, tá?
É assim que seu estudo vai ganhar outro nível. É assim. E por fim, eu também trago aqui para você como complemento a jurisprudência do STJ. Vale lembrar que o STJ tem julgados no sentido de que, se o delegado representou pela prisão temporária, nada impede o juiz de decretar a prisão preventiva, porque cabe ao juiz fazer a adequação, cabe ao juiz analisar o fato e ver qual direito melhor se aplica, tá? Então não tem nenhum problema no delegado representar pela temporária e o juiz decretar a preventiva. E eu coloquei aqui para você também um julgado especial, um outro torpedo para você. Esse torpedo aqui, tenho certeza que você não viu ainda. Esse torpedo atômico aqui é do STJ. Ele foi proferido no RHC 23945, um julgado de 2009. O que o STJ disse aqui? Nesse julgado, o STJ abordou a questão do interrogatório em sede de prisão temporária. Tenho certeza que você ainda não viu isso, que você não encontra isso nos materiais que tem por aí. O que o juiz fez? O juiz decretou a temporária e interrogou o preso. STJ disse, isso não pode. O juiz justificou a medida alegando que a lei da prisão temporária permite que o juiz determine a apresentação do preso a ele. Permite que o juiz submeta o preso a exame de corpo de delito. É só você ler a lei que está lá. STJ disse, embora a lei autorize essas providências para o bem-estar do preso, a lei não autoriza que o juiz faça o interrogatório do preso antes mesmo da ação penal, na fase investigativa. Porque isso viola o quê? O sistema acusatório. A Constituição Federal mostra, indica que o nosso sistema é um sistema acusatório. As funções que compõem a persecução penal estão bem delineadas, estão bem definidas. Quem acusa, quem defende, quem julga, quem investiga. A doutrina, a jurisprudência, sempre se posicionaram no sentido de que a nossa Constituição Federal indica o sistema acusatório e não o sistema inquisitivo. Depois veio o pacote anticrime, mudou o CPP e passou a prever de forma expressa também que nós adotamos o sistema acusatório. O CPP passou a vedar a atuação de ofício do juiz em várias situações. O juiz não pode mais decretar preventiva de ofício. Isso tudo está em conformidade com o sistema acusatório. No sistema acusatório, o juiz não pode ficar se miscuindo na investigação criminal. Ele não pode ficar agindo de ofício. Ele não pode ficar atuando na questão da prova. Tanto é que na aula de indiciamento nós vimos isso. O juiz não pode obrigar o delegado a indiciar, porque se ele fizer isso, ele está entrando na atribuição do delegado, ele está se intrometendo na fase investigativa. Nesse acórdão aqui, o STJ fala que uma das diferenças entre sistema inquisitivo e sistema acusatório é a questão da gestão da prova. No sistema inquisitivo, o sistema de gestão da prova está voltado ao juiz. O magistrado investiga, colhe provas, produz provas. No sistema acusatório, isso não pode acontecer. Por isso que o STJ anulou esse feito. Porque o juiz interrogou o agente antes da ação penal e aí acabou violando o sistema acusatório. Tá? Então, vale muito a pena fazer esse link com esse julgado do STJ, porque aborda o sistema acusatório, aborda a investigação criminal, aborda a estrutura do nosso sistema e isso aqui, para você na prova, pode valer muitos pontos. Tá? Pode valer muitos pontos. Então é isso. Bora passar o trator e se preparar para a guerra com o Sou Rei. Valeu!